Capítulo 24. Mestre das cordas. O impacto sombrio é uma forma engenhosa de ataque, capaz de aproveitar a sombra do inimigo para realizar um pequeno deslocamento, causando instantaneamente um dano extremamente alto por trás do adversário. Matthew fez com que Albino demonstrasse isso no local, criando uma eficácia surpreendente. Se Albino acertar com o impacto sombrio, não apenas os personagens mais frágeis, mas até unidades de combate corpo a corpo de terceiro nível ou menos e armaduras médias serão seriamente prejudicados. O pior é que o impacto sombrio é apenas o começo de uma série de combinações para os andarilhos. Tomemos o dançarino de Albino como exemplo. Logo após o impacto sombrio, ele pode imediatamente seguir com a dança fúnebre, um movimento de alta eficácia em termos de dano. Para os novatos, é difícil resistir a esse ataque súbito e contínuo. Realmente, quando se luta contra andarilhos, evitar ficar perto é a primeira regra. Matthew não acredita que sua armadura, mesmo sendo elite, possa suportar por muito tempo quando envolvido por andarilhos de elite. Para ele, a armadura mágica é a última linha de defesa. Quando você é forçado a mostrar essa última linha, sua vida está por um fio. Claro, isso não significa que a última linha não seja importante. Outra habilidade é envenenamento. Isso inclui identificação de venenos, extração de toxinas, fabricação de frascos de veneno, aplicação de veneno em armas, entre outros passos. Devido à limitação de energia, Matthew sabe muito pouco sobre ervas medicinais e toxicologia. Agora, Albino fortaleceu essa habilidade, preenchendo uma lacuna em seu conhecimento. A partir de agora posso enviar Albino para coletar venenos, voltar e fabricar frascos de veneno. Ele pode usá-los, e minhas flechas também se tornarão mais letais. Se o impacto sombrio e o envenenamento ainda estão dentro do conhecimento de Matthew, os dois termos seguintes em branco deixam-no perplexo. O que diabos é técnica agrícola? Será que Albino era um fazendeiro antes? E criar filhotes? Ele criou animais pequenos como porcos, ou Albino era, na verdade, uma garota? Ou ele era um homem com experiência rica em criar filhotes humanos? Matthew olhou para Albino com uma expressão confusa. Este último respondeu com uma expressão perplexa. Depois de um tempo, enquanto Matthew desviava o olhar, ele encontrou um lugar quieto para se sentar furtivamente no canto da cama. Matthew estava um pouco sem palavras. Não esperava que a palavra-chave cinza recém-adquirida fosse ativada tão rápido. Trabalho negligente cinza. Seu esqueleto aprendeu a ser preguiçoso quando não está em combate. Ainda bem que é restrito a situações não combativas. Se fosse durante a batalha, seria negligência. Então, Matthew teria que considerar se quer ou não dar mais aprimoramentos a Albino no futuro. Além das palavras-chave cinza, as duas últimas são roxas. A boa notícia é que ambas são roxas. A má notícia é que ambas parecem não ser sérias. Passos de dança das sombras. Roxo, seu esqueleto pode encantar e seduzir alvos através de movimentos rápidos e sensuais com os quadris. Ao mesmo tempo, durante a dança, parte dos passos de Albino pode atravessar a sombra, acelerando a aproximação do alvo. Maestro das cordas, roxo, seu esqueleto é habilidoso no uso de técnicas de cordas, incluindo técnicas de cordas em combate. Requerimento: antes de começar, forneça pelo menos uma corda mágica suficientemente resistente. Então, qual é exatamente o dançarino ensinando? Matthew estava profundamente confuso. Ele olhou para Albino mais uma vez. Este último hesitou por um momento. Então, ele se levantou e se contorceu na frente de Matthew. O ar ondulou levemente. Matthew piscou os olhos. Naquele momento, seu cérebro de repente sentiu uma sensação de tontura. Pare! Ele segurou a área do quadril de Albino, que estava prestes a se mover de forma imprudente. Entendi, os passos de dança das sombras são realmente afiados. Isso deve envolver algum tipo de poder ritualístico. Matthew esfregou as têmporas para tentar se manter alerta. Se continuar assim, ele pode achar que até mesmo este esqueleto se tornará atraente. Esse é o efeito da sedução. Sua vontade não é fraca, e como mestre de Albino, ele também seria afetado. Se fosse outra pessoa. No âmago de Matthew de repente surgiu um pouco de expectativa. Ele observou Albino cuidadosamente. Percebeu que este esqueleto era muito diferente do que escolhera inicialmente. Seus ossos eram robustos e cheios, com uma grande quantidade de pontos de luz prateada sedimentados no interior. Comparado a outros esqueletos, ele estava mais limpo, quase imaculado. Todos os seus ossos eram de um branco puro como jade. Você tomou banho? Matthew perguntou pensativo. Albino ficou surpreso por um momento. 10 segundos depois ele concordou, ainda incerto. Matthew olhou para ele com uma expressão resignada.
Albino era bom em muitas coisas, cheio de potencial, mas sua inteligência era um pouco baixa. Isso era uma característica comum dos não-mortos. Mesmo o poderoso filhote ósseo, o pequeno Pebble, tinha apenas 4 pontos de inteligência. Claro, inteligência não representava totalmente o quociente intelectual, mas geralmente um quociente intelectual baixo acompanhava baixa inteligência. A mente de Albino agora era equivalente a uma criança de 5 anos. Com Matthew dando ordens, tudo estava bem. Mas agir sozinho quase sempre resultava em problemas. Parece que Peg realmente é extraordinária, digna de ser encontrada por mim no território dourado, mesmo arriscando minha vida na época. Os olhos de Matthew mostraram uma pitada de nostalgia. No entanto, logo suas lembranças foram interrompidas. Faca, faca, faca. Pensamentos intermitentes foram transmitidos através do contrato não morto da chama de Albino. Matthew concordou pensativamente. Você quer uma boa faca? Do tipo curta? 10 segundos depois. Dê duas facas. Albino respondeu. Entendi. Vou criar 2 adagas adequadas para você o mais rápido possível. Obrigado, mestre. A resposta desta vez levou apenas 3 segundos. Em resposta à sua promessa, a lealdade de Albino, o esqueleto, a você aumentou para 99. Ainda assim, aqueles que você treina pessoalmente são os mais leais. Matthew comentou. Depois de uma refeição simples dentro da pequena cabana, a noite havia caído lá fora. Matthew saiu pela porta. Não muito longe, o bosque de carvalhos piscava com uma luz suave. As fadas dos carvalhos, que se esconderam nas sombras durante o dia, saíram em massa. Além da princesa Lulu, quase todas as fadas estavam dançando ao redor da coruja Ela. Ela estava em pé no topo de uma árvore de carvalho. Seus olhos estavam fechados e ela recitava palavras suaves. O suave padrão mágico se espalhava como ondulações. Matthew caminhava pela floresta. A sensação de ser observado por muitos olhos benevolentes o atingiu novamente. Ela estava iluminando a floresta. Como uma alma da natureza abençoada pela deusa da lua, ela tinha muito mais habilidade na área da natureza do que Lulu. Através desse ritual de iluminação ela podia infundir mais sabedoria e vitalidade na floresta de carvalhos. Os carvalhos se tornavam mais saudáveis com isso. E ao longo de seu longo crescimento, se alguém continuasse a realizar esse ritual para eles, havia uma grande chance de nascerem dríades, conhecidas como protetoras de grandes árvores. Sorte pode até resultar na criação de 1 ou 2 protetores da árvore, se as estrelas estiverem alinhadas. Isso seria benéfico para o desenvolvimento da floresta. No entanto, para o iniciador do ritual, isso também significa um esforço significativo. Talvez tenha havido alguma resistência do lado de Matthew. Ela temia que ele se recusasse a remover os insetos esta noite, então antecipou-se em cumprir a promessa que Matthew havia solicitado anteriormente. Alerta! Sua parceira natural, ela, completou um ritual de iluminação para sua floresta de carvalhos. Seu domínio, carvalho, obteve um pequeno aumento. Há também esse benefício? Matthew ficou agradavelmente surpreso. A iluminação não só beneficiou as árvores de carvalho, mas também fortaleceu o poder de seu próprio domínio? Parece que após os 3 anos, terei que encontrar uma maneira de trazer ela para uma visita. Matthew pensou assim. A única incerteza era Lulu. Ambas sendo almas da natureza, Lulu já considerava a floresta de carvalhos como seu lar. Ela poderia tolerar ela seguindo a vontade de Matthew e realizando a iluminação aqui por um curto período. Mas com o tempo, ela certamente não aguentaria. Porque isso seria tirar seu ganha-pão. Lulu também deve desenvolver habilidades semelhantes no futuro, certo? Enquanto pensava nisso, a luz branca na floresta já tinha desaparecido. As fadas de carvalho haviam desaparecido sem deixar rastro. Apenas ela, arrastando seu corpo cansado, permaneceu diante de Matthew. Ei, Matthew, fiz um bom trabalho, não é? Ela perguntou, balançando a cabeça. Matthew assentiu. Ele podia sentir a alegria das árvores de carvalho. Ela claramente não tinha ficado de fora. A atitude de Matthew naturalmente se tornou mais amena. Você se esforçou, ela fez um bom trabalho. Ela respondeu alegremente. Então podemos começar a desinfestar agora? Surpreendentemente, Matthew ainda balançou a cabeça. Diante do olhar perplexo de ela, ele perguntou. Você sabe estimular a germinação? Ela pareceu adivinhar algo e assentiu com força. Eu sei, Matthew. Isso é fundamental para a alma da natureza. Eu suspeito que você quer que eu faça isso. Você disse que sua vocação é plantar árvores, e eu vejo você carregando mudas para lá e para cá todos os dias. Então, as mudas acabaram, não é? Matthew concordou. Você é muito esperta.
As mudas que tenho em mãos realmente não são suficientes, mas tenho uma pequena estufa onde estou cultivando algumas sementes de carvalho. No entanto, se seguirmos o processo normal, elas demorarão muito para germinar. Então, eu gostaria que você ajudasse a acelerar o processo. Não precisa acelerar todas, apenas uma pequena parte. Podemos fazer isso em etapas, dependendo da sua condição física. Considerando que você acabou de passar por um despertar, deve ter consumido muita energia. Ela disse ansiosamente. Leve-me lá. Não precisa ser em etapas. Esta noite, eu vou acelerar todas para você. Matthew hesitou por um momento. Isso é bom? Seu corpo. Ela confiante. Não subestime a resistência da alma da natureza, Matthew. É apenas uma pequena estufa. Eu consigo aguentar. 20 minutos depois. Casa de Matthew na cidade de Rolling Stone. Na estufa do lado leste. Peggy olhou com interesse para ela, que estava visivelmente chocada. E isso é o que você chama de pequena estufa? Senhorita Coruja gaguejou. Ela olhou para as mini-estufas diante dela, parecendo não ter fim. Ela quase desmaiou de surpresa. O antigo dono desta casa realizou um ritual de espaço dobrável aqui, mas minha habilidade mágica é limitada, só consigo ativar uma pequena parte. Atualmente, temos menos de 15 acres de área disponível. Matthew disse com um sorriso. Você gostaria que eu explicasse detalhadamente o ambiente de trabalho que vem a seguir para você? A partir de agora vamos publicar de acordo com o formato 012. Obrigado pelo apoio de todos. Fim do capítulo.